Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Bíblia em Podcast, com o apoio de Tecna Retífica de Motores. Há 12 anos atendendo Ijuí e região com serviço de usinagem de motores. A Tecna Retífica de Motores é a escolha certa para quem busca um serviço de qualidade e confiança. E também a Ijuí Play TV, um novo canal multimídia com informações de Ijuí, região e toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Estamos presentes em vários provedores de TVs do Brasil e da América Latina. Provedores como Sat TV e suas 137 afiliadas, Deflex Telecom, que é um provedor aqui da cidade de Ijuí, com programações locais, e Skynet, o canal 4, e muitos outros provedores. A Sat Play TV também está nas plataformas digitais, como YouTube, Instagram e Facebook. E a Ijuí Play TV, você pode baixar um aplicativo Android para telefones e Smart TV e ter uma TV no conforto da sua casa ou na praticidade do teu telefone celular, com canais abertos e mais de 300 canais de noticiários, esportes e muitos outros canais, mais de 300 canais Ijuí Play TV, ok? Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Gilberto Cruz. Temos a alegria de recebê-lo aqui no nosso programa, no nosso podcast. Gilberto Cruz, mais conhecido como Betinho. Gilberto Cruz é casado com Kelly, pai de Kelvin, Vitor e Gabriele, 3 lindos e talentosos filhos, empresário no ramo de ótica, e o Gilberto serve a Deus desenvolvendo o seu ministério de evangelista. Seja muito bem-vindo, Gilberto. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos que estão ligados. Daqui a pouco tempo estará no ar o podcast Bíblia em Podcast, né? Isso aí. É uma alegria, uma honra estar nesta manhã com você aqui, podendo compartilhar assuntos relevantes ao reino, à história, ao que estamos vivendo e ao que nós ainda vamos, por fé, viver em Cristo Jesus. Isso mesmo. Estamos aí nos dias ou no mês do 16º Ijuí Adorando Jesus, um evento que foi idealizado, fundado e é liderado pelo Gilberto, que ocorrerá nos dias 14 e 15 de novembro. É no parque, né? Parque Exposições Vanderlei Burma. Muito bem, com muitos nomes aí do cenário nacional e internacional do meio evangélico, como o pastor Arthur Gadelha, pastor Raik, né? Raik Carmelo, também muito conhecido, a dupla Tony Tito, que já faz parte do Ijuí Adorando Jesus já há muito tempo. Sexta e sábado, o Gilberto vai falar mais sobre isso e muitos outros convidados. Estou vendo aqui uma seleção de equipes, cantores e pregadores que vão estar realizando, né, fazendo este evento acontecer ali no Parque de Exposições Vanderlei Burma. Mas vamos aí trocar uma ideia e falar um pouco sobre Ijuí Adorando Jesus, mas também eu quero falar sobre o Gilberto, essa figura conhecidíssima aí na região, no estado e fora do estado, que tem desenvolvido um brilhante trabalho de evangelismo. Deus tem levantado e usado o Gilberto dessa forma, com esse ministério, tem enfrentado seus desafios, porque ministério é isso, né? É trabalho e desafio, mas Deus na condução de todas as coisas. Gilberto, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua vida pessoal. Você é natural de Ijuí mesmo? Sou natural de Cruz Alta. Desde 2004 estou residindo em Ijuí. Então é de Cruz Alta. Como foi o teu encontro com Jesus? Em que momento da vida você vem de berço cristão? Conta um pouco aí sobre... Nós viemos, tanto eu e minha esposa, de berço cristão. Nossos avós, né, pioneiros, desbravaram muitos lugares, principalmente no interior, e assim foi passando de geração para geração, para os meus pais, para os pais da minha esposa também, e a gente sempre viveu essa graça de sentir não só dentro de uma igreja, mas de sentir dentro dos nossos lares aquele culto doméstico,
aquele ensaio, aquela oração, aquela reunião onde chegava, na nossa época, pessoas que estariam cooperando, somando no trabalho local e se hospedavam, né? Antigamente não existia esse negócio de hotel, né? E a gente vivia aquilo ali de uma forma muito linda e experimentando desde a infância o agir de Deus, aquela glória, aquela manifestação. Então a gente viveu desde pequeno esses princípios dentro do lar, né? E passando o tempo, eu fui morar na minha adolescência para a juventude na cidade de Panambi a trabalho. Era uma necessidade na época. E nesse momento a gente não mais esteve em comunhão, até porque eu não havia sido batizado nas águas ainda. E passei esse tempo todo trabalhando até os meus 19 anos fora de casa. Isso foi um momento que eu estive longe dos caminhos. E com 19 anos eu fui para o exército, um ano atrasado. Fiquei quase 6 anos no exército. E nesse momento que eu fiquei fora, também de casa, meu pai já morando em Juí, eu servi ao exército na cidade de Cruz Alta. Então foi um momento muito difícil, porque eu não estava ainda ligado, não estava ainda em comunhão, eu não tinha ainda... Havia se distanciado de Deus. Sim. E com 24 para 25 anos, eu e a minha esposa nos batizamos, né, juntos, um mês antes de nós nos casarmos. Na cidade de Cruz Alta, a gente foi batizado nas águas. E daquele momento em diante, aí começou tudo mudar, né? Começou tudo ser transformado. Então, a pergunta é muito relevante. A gente vem desse berço, a gente vem dessa pegada pentecostal e de viver o sobrenatural, principalmente na minha infância e adolescência, dentro do lar. E chegou um momento que as coisas tomaram um rumo que, tenho certeza, se não tivesse decidido por Cristo, eu não estaria aqui. Já havia, nessa época, sofrido 6 acidentes de moto, e em nenhuma dessas situações eu quebrei algum osso do corpo, e a moto era de alta cilindrada na época. Então eu sempre digo que perguntava para Deus, na minha ignorância, o porquê eu tenho perdido muitos amigos e na época do exército, e eu sempre estava ali passando essas intempéries, e não sou melhor que eles. Sim. Mas um dia o Espírito Santo, num quarto escuro, eu não queria não sair do quarto, e eu perguntando para Deus, e realmente que vazio é esse, e o que está acontecendo, está dando tudo errado, as coisas não vão para frente. E o Espírito Santo falou comigo, é o joelho das tuas 2 avós e o joelho que a tua mãe tem depositado em um quarto com a porta fechada e levado o teu nome. Então eu sempre digo que o poder da oração é algo imensurável, não tem como dimensionar, e isso faz com que estamos aqui. É a oração e um quarto com porta fechada. A oração de um pai e de uma mãe, né? Os efeitos, é uma blindagem que vem sobre nós, e a gente vê que muitas pessoas, por não ter essa cobertura de oração, já não estão em nosso meio, já não estão na comunhão, já estão passando, quem sabe, problemas irreversíveis, porque não tiveram a cobertura, o clamor, não tiveram as lágrimas diante de Deus derramadas por essas pessoas que estão nessas situações. Então eu sempre digo, a oração é tudo que nós precisamos para qualquer área da nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos dobrar o joelho, mas dentro de um carro tu está orando. Você está caminhando, você está orando. A Bíblia diz, tempo, né? Orando em todo tempo. Orar em todo tempo conforme nosso entendimento. Então, a gente sempre está tentando estar ligado, né? Sim. A Bíblia diz mais, orai sem cessar. Isso. Se tu está no trabalho, tu está orando, às vezes você está orando e ninguém está percebendo. Você está fazendo a tua tarefa e ali você está em espírito, orando, em silêncio. Em conexão uma com conexão. Deus. Está viajando. O Espírito de Deus está constantemente conosco. Né? Viajando no volante, você está prestando atenção no caminho que está sendo percorrido, mas você está ali, né, ligado,
e orando sem cessar, em pensamentos, em lágrima, e assim faz com que nós consigamos estar em pé. Verdade. Muito bem. Hoje você constituiu, né? Tem constituído uma linda família, com filhos talentosos, abençoados por Deus. Sua esposa, como você disse, iniciaram uma caminhada de fé, reiniciaram uma caminhada de fé juntos, uma transformação de vida. Conta um pouco como foi que você conheceu a Kelly, como que se deu esse... Eu no exército servindo, eu morava com meus avós e o avô da minha esposa também morava, os avós dela, no mesmo bairro. E de repente ela veio da cidade passear, visitar os avós. Morando em Fortaleza dos Valos, ela veio a Cruz Alta e a gente se conheceu. Aí conversamos e ficou, como se diz, aquela paquera, né? Sim. E ela começou a vir mais vezes, depois ela passou a fazer um curso de técnico de enfermagem em Cruz Alta. Nós nos víamos mais seguidos. E ali foi algo que Deus nos aproximou pelo propósito que estou vivendo e viverei ainda, se Deus permitir, com ela e com a minha casa. Então foi realmente Deus. A gente poderia estar com relacionamento com muitas, quem sabe na época, pessoas que não teriam o mesmo propósito, não teriam a mesma visão, mas Deus tirou ela de uma cidade e fez com que eu me encontrasse com ela, onde eu estava ali, servindo o exército na época, e tudo foi dando certo, se encaixando, e através de um posicionamento dela mesmo, foi que eu fui me batizar. Veja só. A oração foi de pai, de mãe, de avós, mas ela afirmou comigo e disse, nós precisamos. E no momento que nós decidimos, nos batizamos juntos e começamos a servir a Deus. E Jefferson, eu estava no banco, sentado, eu não sabia o que era a Bíblia, só ouvia falar e estava aprendendo dia após dia. Eu não era obreiro, eu não tinha dirigido um culto, eu não tinha tirado escala alguma, não era cantor, nada. E Deus, antes de eu casar, antes de nós formarmos a nossa família, a gente é do meio pentecostal e acredita muito em profetas, com P maiúsculo, né? Sim. Já havia uma direção do que a gente viveria e estamos vivendo. Sobre reino, sobre essa obra, tudo Deus já havia falado e vinha falando. E no momento que nós estávamos ali na igreja, nós não nos posicionava porque realmente nós éramos incapacitados. Isso não é uma demagogia. Nós não tinha condição. Mas o nosso Deus é o Deus capacitador. E o que ele olha não é o exterior, ele olha o nosso interior, aonde o homem natural não consegue enxergar. E começou dia após dia, culto após culto, Deus levantando pessoas de longe, dizendo, tem um propósito muito grande, tem uma obra a vocês realizar. E a gente simplesmente escutava isso e não se posicionava. Não sou músico, não sou cantor, não sou pregador, e tá muito bom assim. E eu não tinha ambição. Naquele momento eu adorava ver uma banda tocar bem, adorava escutar um pregador cheio da presença, transmitir a mensagem. Estava ótimo assim. Até que chegou o primeiro filho, Kelvin. Isso fazem mais de 22 anos. E quando chegou o Kelvin, no terceiro mês, no segundo para terceiro mês, ele foi acometido de uma doença respiratória muito séria. E ali começou o trabalhar de Deus. Porque o que nós mais amamos é os nossos filhos. É o tesouro, é a herança que Deus nos entrega, é os filhos. E no momento que o Kelvin começou a passar por esse problema sério, nós fomos em direção aos especialistas, e especialista de Juí não deu conta, não foi Cruz Alta, foi primeiro em Juí o especialista. Voltamos a Cruz Alta, o especialista não deu conta, nos enviaram a Santa Maria, o especialista também não conseguiu, até chegarmos em Porto Alegre com o Kelvin. Esse tempo de hospital, consultório, foram 5 meses. E nesses 5 meses, o Kelvin baixava o hospital e dava alta. Estava em consultório, era medicado, era prescrito e voltava para o hospital. 5 meses, aonde tinha alguém usado por Deus, eu estava batendo na porta. 5 meses, eu corri
por socorro, porque o meu filho, meu único filho na época, estava morrendo. E todas as vezes que eu estive diante de homens e mulheres de Deus, a mensagem era a mesma. Toma uma posição. Agora tu pensa tomar posição alguém que não sabe fazer, alguém que não tem experiência, alguém que não para viveu. que lado vai arrumar. Essa palavra aí é muito forte. Cheguei em uma vigília na casa de um tio e a profeta se renovando, né? Tinha mais ou menos 20 pessoas e ela dá 2 passos para frente e diz: você que está com a camisa vermelha, passa aqui. E ela te vejo num labirinto e tu não sabe se vai para frente, para trás, para esquerda ou para direita. Mas eu vou te dar a direção hoje. E naquele momento senti um alívio. Chegando em Juí, outra profeta estava na casa da minha mãe. O Kelvin estava doente, fraco. E naquele momento o Kelvin caiu na calçada. E ali foi um desespero. Ele praticamente desmaiou. E a profeta que estava na casa da minha mãe, aqui em Juí, ela disse: covarde, eu cansei de falar contigo. Se tu não se posicionar, eu estou levando ele porque ele é meu. Naquele momento, foi tão forte que eu sempre digo, tem momentos ímpares com Deus. Eu chorava de uma forma que eu nunca chorei. Era como uma torneira que descia e literalmente fez poça nos meus pés, de tantas lágrimas. E eu tremia porque a presença era muito forte. E ali eu me posicionei e disse: eu estou montando uma equipe evangelística. Me apresentei ao pastor responsável na cidade de Cruz Alta e comecei a comprar os instrumentos. E chegando aquele instrumento nas mãos do pastor responsável, ele disse: faz mais de 6 meses que eu e minha esposa estamos pedindo e jejuando uma vez por semana a esse respeito, que Deus levante alguém para investir no evangelismo, que nós não temos condição. Quando entreguei o primeiro instrumento e viemos comprar o restante, foi como ligar uma luz. Eu estava na escuridão, ligou uma luz. O Kelvin foi curado instantaneamente. Eu peguei as caixas de remédios, 2,5 caixas cheias de remédio. Eu peguei tudo, coloquei em um saco de lixo e joguei fora. Ele nunca mais tomou um remédio e ele nunca mais foi acometido da doença respiratória e nunca mais chegou a ir para o leito de um hospital. E já passou mais de 22 anos. Então muitas vezes nós estamos sendo tratados na área ou no que nós mais amamos, né? Ah, sim, com certeza, né? E não estamos entendendo. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Ele não é o homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele falou, cuidado. Sim. Ele vai trabalhar. Se você não estiver disposto, ele tem os seus meios de trabalhar. E comigo e com a Kelly, foi através do primeiro filho. E quando ele foi curado, 22 anos e algum tempo atrás, estamos até hoje envolvidos, fazendo, conforme nossas forças, tudo o que nós podemos fazer a respeito da obra de Deus. Veja só, é como Jonas, né? Como o profeta Jonas, né? Às vezes não. Geralmente, as pessoas que estão ao nosso lado, próximo de nós, principalmente a nossa casa, sofrem por conta das nossas rebeldias, né? Uhum. E também são abençoados pelo posicionamento também, né? Verdade. Do sacerdote do lar, do chefe. É através dele que Deus vai falar, através dele que Deus vai cobrar, é dele que Deus exige, né? Do sacerdote, do homem, né? Do lar. Com Que certeza. Deus exige um posicionamento, né? E é através dele que dá direção ao lar, né? À casa. Muito bem. Você também aí, mudando o assunto drasticamente, mas você hoje é empresário em Juí, né? Atua na área de ótica, tem uma loja, né, de ótica, a Mirage. Mirage. Como que você chegou a esse ramo? Foi por meio de alguém? Como que você chegou a atuar e trabalhar nesse ramo que hoje é tua área de atuação como empresário? Eu nos 15 para 16 anos, eu fui trabalhar em transportadora. Meu tio, na cidade de Panambi, trabalhava no escritório. Depois eu fui para o exército, fiquei esse tempo. Ele me tirou do exército, pediu para mim sair um pouco
de tempo antes de vencer. Voltei a trabalhar com ele em Panambi. E quando estávamos lá em Panambi, de repente o meu pai, juntamente com meu tio e mais um colega, partiram para o ramo óptico na distribuição, vendendo para as óticas. E ele fez uma proposta e a gente começou a trabalhar como vendedor. Então eu abri muitos lugares e cidades, clientes, fizemos a abertura desses cadastros. E eu trabalhei na estrada uma meia dúzia de anos. E chegou um tempo que a gente reformulou e veio para Ijuí com a empresa. E aí eu fiquei em escritório, aí com uma equipe de vendedores e também fazendo compras e fazendo toda a parte burocrática da empresa. E chegou um momento que Deus abriu essa porta para a gente não só ser distribuidor da nossa marca, mas abrir o varejo, que é a loja, onde eu e minha esposa trabalhamos. E no meio turno o Vitor, que é o filho do meio, né, que está ali nos ajudando. Então a gente já tem uma vasta experiência nesse ramo e a gente gosta de fazer e trabalhar nesta área, né? E hoje o meu filho, o mais velho, o Kelvin, é representante comercial no mesmo ramo e viaja praticamente 80% do estado, né? Ele está fazendo. Antes ele estava comigo, ele fazia todo o estado, Santa Catarina Centro e Oeste do Paraná. Hoje ele está em outra empresa, ramo óptico, mas faz só uma parte do estado, né? Uma maior parte. E creio que vai ser isso, né, que a gente vai estar realizando até a aposentadoria, né? Sim. E temos a ótica na frente do Banco do Brasil, na rua 15 de novembro ali, do lado da Viana Tour. Então estamos ali trabalhando e fazendo o melhor que podemos para os clientes. Isso aí. Sempre há o trabalho nosso, que é de onde a gente tira o pão, né, do suor do rosto, e há o propósito de Deus, o propósito de vida, e aquilo pra gente que é o meio pelo qual a gente trabalha para aquele que nos deu a vida, né? Sim, sempre vinculando isso. Muito bem. Sobre o Ebenezer, conjunto ou grupo Ebenezer? Conjunto, grupo, banda. Não muda, na época, só uma nomenclatura. É uma nomenclatura. Na época, depois era conjunto, passou para Ministério de Louvor, Ebenezer, né? Conforme os tempos mudam. Vai mudando, né? Tradicional, né? Eu conheço desde era pequeno, moleque, eu conhecia o Conjunto Ebenezer, né? Tradicional, conhecidíssimo. Rodou o estado aí evangelizando, né? E você continua na liderança do Conjunto Ebenezer, então? Sim, por bondade de Deus estamos ainda, né, realizando essa obra. E a gente comentava ontem, né, que pós-pandemia mudou muito, né? Sim. Antes da pandemia nós tínhamos uma agenda vasta com o grupo, antes da pandemia. Havia uma cultura diferente, né? Sim. Hoje eu saio praticamente 90% só, ou com um cantor, um vocalista, um tecladista, e a banda, né, o grupo Ebenezer, sai menos. Isso eu creio por causa que pós-pandemia os custos se elevaram, o diesel aumentou muito para envolver o ônibus, já onera para a igreja bastante, né? Enfim, são etapas que vamos indo, mas o Ebenezer está na ativa. Estivemos em Cerro Grande semana retrasada, e anterior a Cerro Grande nós fizemos também em Santo Augusto, esses 2 eventos pela prefeitura, e temos agora mais alguns compromissos até dezembro, né? Mas está nativa. Está nativa. Quantos integrantes tem o... Nós temos 9 integrantes com o técnico de som, 9 integrantes, né? É só uma equipe, uma boa equipe, uma equipe grande, né? Sim. E hoje, como tu disse, o pós-pandemia mudou muitas coisas, né? Sim. Foi uma virada, um marco, né? Um marco. Na história da humanidade, né? Então, mudou a forma também dos trabalhos, as pessoas se readaptaram, as igrejas também, né? Sim. O Conjunto Ebenezer antes era mais atuante, né? Sim. Hoje, como tu disse, onera, né? Bastante. Grande grupo e tal. E é uma questão cultural também, né? Ele foi e é uma ferramenta, né, de evangelização, né? E como que vocês trabalham os desafios da atualidade com o conjunto, questão de manter a unidade do grupo, como você já deu um toque aí sobre os desafios de dar sequência a esse trabalho
de agendas, né? Sim, do grupo. e tudo em qualquer projeto, em qualquer área, tudo, Cristo é a cabeça, Sim, mas tem um cabeça que sim. está abaixo de Cristo. E eu sempre digo, quando a cabeça que está abaixo de Cristo, ela teme, ela tem, como se diz, uma firmeza, um Uhum. propósito, Convicção, uma perseverança, tudo dá certo, independente das circunstância. provas, circunstâncias, tudo dá certo. E a gente tem tentado, através da palavra, através de estar debaixo dessa promessa, cumprir com o que ele determinou e colocando essa nova geração através de muito diálogo, conversa, colocar o mais próximo do, do que Deus tem Uhum. reservado para eles também, né? Porque pós-pandemia, o que estourou mesmo no mundo é a mídia, né? Sim, O podcast, sim. vídeos, cortes, É rede o social. digital, né? Que... E tudo isso é muito importante, mas nós temos que buscar largar um pouquinho essa bênção aqui Uhum. e fazer com que nós, para essa geração que está Sim, aqui, se conecte mais sim. com Com o pessoal, o presencial. tempo de mesa, Isso. eles não viver só na tela, mas olhar no olho Uhum. do irmão, do líder, e estar fazendo o que estamos fazendo. Qual é a tua Sim. experiência? O que Deus pode fazer? O Uhum. que Deus pode realizar? Nós temos que ter esse tempo de largar um pouquinho essa tecnologia tão Uhum. abençoada, mas ter o olho a olho, ter a fome de aprender. E depois que a gente tem isso, o quarto começa a fechar a Com porta certeza. e começa a existir o secreto. E é isso que a gente está tentando fazer. E a respeito de grupo, eu sempre digo que dezenas, não vou dizer centenas, Uhum. dezenas e dezenas de grupos hoje me encontram de outras cidades da região, fora, e falam, nós nos inspiramos no Ebenezer, por isso que nós montamos. Nós nos Veja só. inspiramos quando vocês estiveram aqui, Uhum. por isso que estamos também fazendo. E isso é gratificante. Com certeza. E também para conduzir a geração que vem Uhum. a se interessar. Deixar um legado, né? Se interessar por instrumento, né, Jefferson? Uhum. O playback ficou muito tempo em alta. Hoje eu estou vendo que as pessoas realmente Sim. estão retornando Voltando ao ao instrumental, né? instrumental, porque a mídia mostrou que é lindo, né? Tu estar cantando, mas é mais O lindo você estar talento tocando. humano, né? O talento nada substitui, né? Vai tocar um teclado, vai tocar um violão, uma guitarra, uma gaita, uma bateria, enfim, a pessoa aprender a desenvolver o talento que está muitas vezes escondido, né? Exato, exato. Tem a ver com aquilo que Deus, o propósito de Deus, né? Uhum. Deus que dá, Deus que concede isso, né? Sim. Não se compra, né, o talento, né? Uhum. É Deus que dá. Então, usar, desenvolver aquilo que Deus concedeu, né? Verdade. Olhando para trás, Gilberto, quais as maiores experiências, algo marcante, assim, que aconteceu nesses longos anos aí de Ebenezer, experiências dos trabalhos de vocês, assim, experiências marcantes, positivas, que te alegram hoje, né? São muitas, Jefferson, são muitas experiências. E algumas marcam, né? Realmente Uhum. marcam. Eu posso falar aqui, muitos cultos ar livres foram realizados em praças públicas e um culto que marcou muito foi, até comentei esses dias, em Pinheirinho do Vale. Uhum. Nós montamos toda a estrutura de som em cima de um caminhão e atrás do caminhão ficou o ônibus e questão de 30, 40 metros estava um povo no bar, Uhum. tomando ali a sua cachaça, né, a Uhum. sua cerveja e nós passando o som e tinha bastante gente. Era o ponto da cidade Uhum. ali. E a gente via que as pessoas estavam dando gargalhadas e uns apontando o dedo e quem sabe se perguntando entre eles por que esse barulho, Sim, esses sim. crentes Essa que loucura, é né? isso, essa Qualquer loucura. movimento cristão foge à razão humana, né? E o que marcou muito nesse ar livre, que foi no terceiro louvor, assim, e nós estávamos cantando e estava
junto com nós em memória aí o meu querido amigo que partiu para o céu, né? O Neemias, né? Sim. E ele cantando um louvor do Joel e Jonas, né? Tempo antigo, né? Sim. Tu lembra o nome desse louvor? Eu já vou lembrar, eu já vou lembrar. E aí, aquele louvor assim eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Ah, sim. Claro. Muito lindo. Muito lindo. E quando chegou na metade do louvor, tinha uma presença forte naquele ambiente. E começou a vir aquele povo que estava no bar. E aquilo marcou muito porque chegou uma meia dúzia deles, uns se ajoelhando e jogando, porque a cada louvor eu ministrava no intervalo sobre o que seria cantado. E eles se ajoelharam e jogaram carteira de cigarro cheia pela metade, em cima do caminhão, lata de cerveja. Uns chegavam e começavam a arrancar seus cabelos como se estava um desespero, figurando uma libertação, né? Sim, com certeza. E foi muito forte esse culto, de vários que fizemos. Outra vez, voltando de Rodeio Bonito, de um trabalho no CTG, um culto, um congresso de missão. E quando saímos da cidade com um ônibus, um integrante começou a passar mal. De Rodeio Bonito, no trevo de saída, ele começou a passar mal, e em situação de querer desmaiar, assim. E me chamaram. E nós estávamos com mais pessoas no ônibus. E era um ônibus fretado na época, a gente tinha levado esposa. Tinha levado... E o som na época tinha sido levado por um caminhão baú. E quando ele passou mal, nós começamos uma oração. Me chamaram, vamos orar. E a oração iniciou no trevo de Rodeio Bonito e terminou na frente da nossa casa, aqui em Juí. Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus falando, Jesus renovando, Jesus realizando, Jesus falando que viveríamos para frente. Aí tu pensa 3h30 de viagem e de oração. E foi aquela presença ali. E foi como passar 3 minutos. Só. E não era um orando, não era 2 sentindo. Entrou dentro daquele ônibus algo que pegou todo mundo. Então não houve uma forçação, foi algo assim espontâneo. Muitas coisas sobre o tema. Na madrugada Deus falou também do Ijuí Adorando Jesus. Então é muita coisa, né? Veja só, vamos falar sobre, já que tu deu o gancho aí, sobre Ijuí Adorando Jesus. Como que nasceu esse projeto? O que te inspirou a realização dele? 2007 nós realizamos o primeiro aniversário do Ebenezer, seria o 18º ano de vida do Ebenezer, que eu não fazia parte. Os pioneiros. Os pioneiros, nasceu em 89, né? Mas resolvemos fazer o primeiro aniversário com um projeto evangelístico nesse aniversário. Por quê? Hoje eu entendo. Em Atos 1:8, Deus, através do seu Filho Jesus, libera uma promessa na sua última reunião. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa é a promessa. Estão no Monte das Oliveiras e Jesus libera essa promessa. Para que liberar poder, receber poder do Espírito Santo? Para uma missão. Que missão é essa? Vós sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nessa perspectiva, eu hoje vejo e há essa confirmação que tudo inicia em Jerusalém. Tudo inicia na tua casa, tudo inicia no teu trabalho, tudo inicia no meio de quem você vive, tudo inicia no ambiente que você está sob domínio, tua empresa. E as pessoas muitas vezes estão invertendo. Elas querem o poder, mas querem os confins da terra. E nós temos que priorizar primeiro Jerusalém. Então não adiantava nós estarmos com o Ebenezer todo final de semana, e dia de semana eu tirando escala aqui, sendo levado ali, e esquecendo da Jerusalém. Um trabalho local. Local. Sendo que volto nas madrugadas, isso não é de hoje, e sempre digo, não adianta eu tentar ganhar o mundo em nome de Jesus. Tentar ganhar o mundo em nome de Jesus, e estar na minha casa vendo a coisa virada. Então eu chego de madrugada, eu sempre digo, antes de eu dormir,
eu coloco a mão sobre a cabeça dos meus filhos. Vou no quarto dos meninos, vou no quarto da Gabi e sobre a cabeça da minha esposa. Senhor, abençoa. Senhor, cobre com teu sangue, toda a retaliação caia por terra. Então eu ministro fora, mas eu não deixo de ministrar Ele dentro. está em casa também, né? E fora os cultos domésticos que é realizado. Sim. Fora a leitura, fora o violão tocado, fora a Gabi, dia após dia, não deixando nós conversar, porque tá lá. Talentosíssima, Sempre. né? Então a gente partiu local fazer essa obra com o aniversário de Ebenezer. Fizemos o primeiro ano. Jesus colocou pessoas até na garagem da igreja com telão. Superlotação. Segundo ano, Jesus fez também, é longa a história, mas vou correr, de colocar pessoas em cadeiras na garagem da igreja. E nesse momento o pastor me chama, porque deu 364 visitantes em 2 dias, em 2008. O Espírito Santo conduziu a estratégia de nós fazermos CD e colocarmos o nome de um programa de rádio que era Louvor que Liberta, Seleções Louvor que Liberta, distribuição gratuita. Toda pessoa não evangélica que chegar no aniversário do Ebenezer, data tal, vai receber de presente um CD com seleções. 364 vidas, com nome e endereço, dentro de uma caixa. Entraram dentro da igreja. O pastor me chama logo após: Betinho, tu não vai poder fazer mais o evento. Eu disse: houve alguma coisa que o senhor não gostou? Não. Foi muito lindo. Vocês estão de parabéns. Porém, tem outros grupos aqui que querem fazer o aniversário. Quando eu quis falar da carne do homem, o Espírito Santo disse: fique em silêncio. No sentido de perguntar o porquê se deu tão certo. Só eu pedi para ele a permissão de fazer fora da igreja. A data seria ocupada do mesmo jeito, mas aí o evento fora da igreja. Ele disse: mas tu vai fazer aonde? Eu disse: eu não sei aonde, mas eu não posso parar. O grupo não pode parar. 364 vidas não evangélicas em 2 dias chegaram dentro da igreja e receberam a ministração da palavra e também comeram um alimento que nunca tinham experimentado, quem sabe. Aí ele liberou e perguntou outra vez: onde é que você vai fazer? Eu não sei, pastor. Só que eu não vou parar. Passou uns 15 dias, a gente está voltando de um congresso em Novo Hamburgo e por volta de 4h30, 5 horas da manhã, eu estou entre Soledade e Espumoso. Estava dirigindo o ônibus, o pessoal, a maioria estava dormindo. E de repente, orando em espírito, dirigindo, orando sem cessar. Nessa oração, conectado, começou a descer lágrima. E ali o Espírito Santo começou a mover sobre aquela boleia do ônibus o título: Ijuí adorando a Jesus. Faça no estádio. 19 de outubro, estádio São Luís. Chegamos em Ijuí, eu pedi um horário com o prefeito da época e estava tão leve, porque as coisas de Deus se tornam leves. Sim, flui, né? Flui. Eu cheguei e ele disse: por quê? Por isso. Para quê? Para isso. Objetivo, esse. E quando a gente falou sobre tudo o que pensávamos, ele levantou o telefone, pediu para o ramal ligar para o presidente do Esporte Clube São Luís. Naquele momento, estava se abrindo as portas. Né? O Sadi, que era o presidente, disse: pode vir na tal dia, terça-feira, 19h30. Chegando lá, explanei todo o projeto. Ele começou a chorar. Espera mais um pouco, tá chegando a diretoria. Quando comecei a falar sobre o projeto, questão de 3 minutos, aqueles 10, 12 homens que estavam ali da diretoria, mais da metade estavam em lágrimas. E ele só disse para mim: tá liberado. Só a parte do lanche, se possível, o que tiver de lucro, nós podemos repartir para manter a limpeza e a estrutura. E eu: sim, senhor, vamos fazer. E fizemos 5 anos no São Luís o projeto. Em 2013 foi o último ano no São Luís. Por que saímos? O São Luís não queria que nós saíssemos dali. Porque esses 5 anos, 3 anos prometia chuva. E nós orávamos muitas vezes. Né? Em período de chuva. Mais pelo região, né? Tempo do que por alma. E sendo que Deus guardou, e nesse tempo de previsão, em todas as previsões do homem, choveu nos trevos da cidade, não choveu dentro da cidade. Aí partimos pro Parque de Exposição. E estamos lá até hoje. E se Deus quiser, continuaremos lá. Então assim nasceu o projeto Ijuí adorando a Jesus. Não tem placa,
faço parte da denominação ao qual eu Sim. congrego, Sim. não tem placa, e por não ter placa é o que tem feito as coisas terem continuidade. Uhum. Né? Sim. É um projeto de evangelismo, de evangelização, né? Da igreja De maior, a evangelização menor, horizontal, eu costumo dizer, né? De maior alcance, sim, né? De pessoas. Existe o ministério do evangelista é esse, né? O ministério na horizontal, no alcance, no maior alcance. Depois entra o trabalho dos outros ministérios. O Com ministério certeza. pastoral, que é o cuidado daquelas almas que são alcançadas. O A mestre. igreja, né? A igreja que vai acolher aquelas pessoas, cuidar. O ensinador que vai ensinar. É um processo, né? Faz parte do... A gente não domina todo o processo, né? A gente faz parte do corpo, né? Tem uma utilidade. Esse é o que às vezes as pessoas não entendem, né? Ou têm dificuldade de entender, ou não conhecem, né? O perfil ministerial de cada um, né? Sim, O trabalho de cada um, a importância que tem, a utilidade como membro do corpo, né? Um pé não é uma mão, não Com tem a mesma certeza. utilidade, verdade. né? Mas faz parte do corpo e é necessário no corpo, né? Muito bem. Quais são os principais desafios que você enfrenta para a realização do Ijuí Adorando a Jesus hoje? Hoje o maior desafio eu digo que vamos dizer que seria o sistema religioso. Nem é financeiro, não Não, é. não. Antes de lançar o cartaz oficial, Uhum. já tem pessoas batendo na loja lá e dizendo: Quero ajudar, anota minha oferta, quero participar. anota minha oferta. E pessoas de Veja só. longe, Jefferson, enviam valores, Uhum. porque sabem da seriedade Sim. e do propósito Sim. que tem. É como se Deus trabalhasse Deus cuidando, né? através do Espírito Santo dizendo: pode investir. E quem investiu não veste como troca, Uhum. mas vem os testemunhos Sim. depois. São Investe. inúmeros testemunhos. Querem fazer parte daquilo que Deus está Com certeza. realizando. Eu digo que hoje é cair as muralhas, esses dogmas, Sistemática. esse sistema. Eu tento trazer todos para um trabalho Uhum. que vai edificar o reino. O reino de Deus. O nome de Jesus será, como se Sim. diz, divulgado O nome diz, ao né? máximo. Ijuí Adorando a Jesus, né? A importância, eu me lembro dos primeiros ali no estádio. Eu estava ali daí conversando com o pessoal da antiga formação do Ebenezer, né? Sim. Pessoal mais antigo. Aí eu dizia, falando a respeito disso, de que você levando uma cidade, vamos dizer assim, né? Levando uma cidade a adorar um momento, uns dias de adoração de uma forma mais abrangente, de uma forma coletiva, de uma forma por um propósito, a adorar a Deus, né? Quando muitas vezes se é conduzida a cidade a outros fins, a Sim. outros propósitos, Sim. né? A gente como igreja, como cristão, né? Estamos levando, proporcionando um momento de adoração a Deus, Sim. né? A importância disso, né? E quando os sistemas religiosos, porque a religião sempre atrapalhou, sempre vai atrapalhar, Sim. né? A religião é um problema pro evangelho, né? O evangelho é a boa nova, a solução. Boa novas de Cristo, né? A solução. A religião começa a colocar divisões nisso, né? Sim. Mas o evangelho precisa ser proclamado. E o próprio nome, né? Ijuí Adorando a Jesus, um propósito de levar a adoração a Deus, propósito Sim. da comunicação do evangelho, da pregação do evangelho, anunciação do evangelho, né? Isso precisa ser uma compreensão, né? Com certeza. De todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas que professam o nome de Deus, que dizem que pregam o evangelho, que creem na vinda de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, que esperam a eternidade com Deus, né? O propósito deveria ser único e o trabalho único, né? Com certeza. Engajado, né? O mesmo. Existe um só Deus. Existe só um mediador entre nós e Deus, que é o seu Filho Jesus. Existe só um que nos inspira e que nos ensina, que é o Espírito Santo que está em nosso meio aqui. Sim. Então, por que o reino dos homens, posso dizer, Sim. vai ainda teimar em estar dividido? Eu aprendo lá no evento estar com o povo Sim. da Renovo. Eu aprendo
com o povo da Batista, eu aprendo com o povo da Quadrangular, eu aprendo com o povo da comunidade. E eles aprendem com o povo assembleiano. Sim, Então eu tiro as coisas boas. sim. Olha que projeto lindo, olha que Muitas almas que podem né, ter um que a encontro igreja com Cristo tá fazendo ali, diferente. É, ter um encontro com Cristo ali, sim, podem ter uma conexão com a igreja quadrangular, com a igreja batista, porque isso é uma questão de conexão, né, Sim. com as pessoas, de acolhimento, né? Então, independe sim. para onde a pessoa vai servir a Deus, vai congregar, né? E no céu não vai existir tribos, não vai existir uma placa. É, A placa ela é importante pelo organizacional, né? Pelas leis ao qual nós estamos inseridos. sim, É necessário. Porém, o reino é um só. exato. E nisso tudo, as pessoas têm que entender que a união faz a força. Quantas milhares de pessoas ainda na cidade de Juí têm que ser alcançadas Oh, pelo Evangelho? São milhares e milhares. E a Bíblia diz em Mateus 26, 45, se não me engano, que o reino dividido não prospera. Então, tem que haver hoje um restart, tem que haver uma mudança, né? de mentalidade, né? Mentalidade, uma convergência para as pessoas entender que um dia eu preciso daquele homem, daquela mulher que carrega algo que é a resposta para minha vida, mas não faz parte do meu convívio. Exato. Eu tenho que entender que aquele pastor da igreja co-irmã está trazendo uma visão que vai servir também para mim, Vai agregar. vai agregar. Talvez uma área que eu não tô desenvolvendo, né, por questão de certeza. visão, o outro vai cobrir aquela área. Com certeza. Então, eu acho que o maior desafio hoje é fazer com que as pessoas entendam que nós temos que estar mais unidos, independente da placa, e sabendo que o amanhã pertence a Deus e eu posso precisar Exato. daquele que eu simplesmente às vezes ignoro, ou simplesmente não, aquilo ali não vai encaixar na minha visão. Eu tenho que respeitar isso, porque provar não precisa provar mais nada. Sim. O evento já está no 16ª edição, e através desse trabalho, Jefferson, são já mais de milhares de vidas confessando, retornando. São pessoas que foram restituídas. São pessoas que chegaram ali e conquistaram o seu milagre. Muitas pessoas contam seus testemunhos. E fora Ijuí, que foi o nascedouro do projeto, Sim. já ultrapassou mais de 30 cidades o projeto. Hoje, realizando, tem 9 ou 10 cidades. Uhum. Mas por que as 30 não continuam? Foi uma guerra, Com certeza. foi uma retaliação e não houve a perseverança. Sim. Santiago está fazendo em março, se Deus quiser, o 10º evento. Saldanha Marinho está no 3º. Já é data oficial do calendário do município. Cruz Alta está realizando agora, ano que vem, o 3º, data oficial do município. Giruá faz. Entre Juiz também faz. Enfim, são inúmeras cidades que estão realizando. Santa Rosa está fazendo o 3º, dia 17 de novembro. Santa Rosa adorando a Jesus. Então, é a forma de trazer o máximo de pessoas de todas as placas possíveis e pessoas que não ainda fazem parte dessa família cristã. É a forma de trazer. Por quê? Porque todos esses trabalhos ele tem um direcionamento e uma visão de não fazer dentro da igreja local. Local neutro. O propósito é justamente esse, Local sair neutro. fora do templo e ir local para as ruas mesmo. O posicionamento depois dos 120 serem cheios do Espírito Santo. Estavam em um cenáculo. Qual foi o primeiro posicionamento? Saíram. Saíram para fora. É o ir, né? É o id. É o id. Então, quando é feito, realizado em um local neutro, as pessoas se sentem mais à vontade de estar lá. Com certeza. Porque elas podem ir de chinelo de dedo, podem ir de bermuda, podem ir de regata, podem ir É um ambiente mais com uma informal, roupa né? descolada. E naquele ambiente vai ter muito louvor, vai ter uma praça de alimentação, vai ter uma mateada, vai ter ali várias pessoas, não só de Juí, vem o parente
para se encontrar ali, vem a família de outro lugar para se encontrar ali, vem pregadores que muitas vezes foi ou será a única oportunidade Sim. de estar aqui Sim. e divulgar. E quando a pessoa pega um panfleto, ou vê na rádio propaganda, vê no carro de som, Ijuí adorando a Jesus, vê o carro adesivado, que cada ano é a base de 300 carros que adesivamos, a pessoa que não ainda faz parte dessa família cristã, ela lê e libera. E a palavra tem poder. Ijuí adorando a Jesus. A palavra tem poder. Sim. Ijuí adorando a Jesus. E assim vai disseminando, vai Propagando. propagando. Né? Muito bem. Voltando a esse assunto aqui, antes de nós falar sobre não o engajamento, mas a resposta, como que a cidade, né, tem reagido, como a comunidade de Juí reage a essa tua iniciativa evangelística, qual que é a correspondência, a questão da cidade, né, do povo. É uma receptividade, como se diz, sem explicação. Uhum. Eles esperam, eles aguardam, as autoridades respeitam, eles desejam, eles se alimentam. E eles professam que através desse trabalho, não só esse, mas através de um dos trabalhos que é realizado na dimensão que possa a cidade saber e fazer parte, eles professam que a cidade cada dia conquista mais. Cada dia eles professam isso, autoridades na mesa conversam que Ijuí tem sido protegida, vendavais, muitas coisas eles fazem, como se diz, o parâmetro regional. Sim. E também eles percebem que quantas coisas aconteceram. Mas é só pelo evento? Não. Mas é um trabalho a mais que está trazendo a presença e a proteção. O posicionamento do povo cristão da cidade, do povo em si, né? Sim. E do posicionamento dos crentes, daqueles que professam a fé, né? O São Luís mesmo, eu conversando uma vez com um dirigente, e isso é um pensamento de não sei dos outros, mas quando ele liberou ali as portas do estádio para ali ser falado, ali ser apregoado, ali ser ministrado, ali ser feito a obra, né, o ID. Ele mesmo disse, o São Luís foi abençoado de uma forma que em 2013 foi campeão, foi 2013, se não me engano, campeão do interior, uma taça inédita. E depois de tudo isso acontecer com altos e baixos, o São Luís continua na elite. E isso nos confirma que um copo d'água, exato, né, um sedento, que é alcançado, né, a um dos seus, na condição de então a palavra, né? A gente não leva isso como mensagem, mas a gente observa. Existe ali algo que Deus tem feito. Mas Deus não está no futebol, está. Deus vai levantar profissionais ali para abençoar. Exato. Deus vai abençoar famílias e milhares de vidas também ali. Muito bem. Como você equilibra, para nós chegando no final da nossa entrevista, a tua responsabilidade pessoal com os compromissos? Você tem uma agenda como evangelista que prega e cumpre agendas na região aí a convite de pastores e líderes, né? Com o grupo, né, Ebenezer, a tua empresa e a vida pessoal. Como que família tem sido? Imagino que é corrido bem, mas como que você administra isso? Nós temos vigiado de dar o tempo necessário para cada coisa. Tem momento que o celular é deixado de lado, quando vê tem 30, 40 mensagens, mas aquele momento é eu e minha casa. Tem um momento que o meu quarto está com a porta fechada e eu peço silêncio. É o tempo que eu tenho com Deus, exclusivamente. E tem o tempo, como o mês passado eu fui a São Paulo a negócio. Então, claro que em tudo isso está englobado todas essas coisas, né? Eu estou viajando, estou trabalhando a negócio, mas também estou atendendo a algum contato que está pedindo uma agenda. Estou conversando com a esposa, estou conversando com o filho, estou tratando algo sobre a loja. Então, tudo isso a gente consegue administrar, mas com certeza é a mão de Deus nos conduzindo.
Porque às vezes a pessoa só está na condição de sacerdote. Sim. E mesmo como sacerdote, ela não está conseguindo administrar. E graças a Deus a gente tem tido essa bondade de conseguir dar atenção, a devida atenção e o cuidado em todas essas áreas, né? Uhum. E eu digo que sempre é a mão de Deus que está nos capacitando, né? Muito bem. Quais as novidades do Juí Adorando Jesus que tem nessa edição e que não teve nas outras? Eu digo que a tarde de louvor vai ser um pouco Diferente. mais, como se diz, recheada de pessoas, talentos, Uhum. adoradores. Na sexta-feira é o culto de abertura, dia 14, Uhum. às 19h30. Mas no sábado, na tarde de louvor, a partir das 15 horas, nós vamos ter ali a base de 8 bandas, mais cantores, né, individuais, e já, como se diz, o culto se estendendo ao culto de sábado, sem intervalo, Uhum. até às 22 horas por aí. Então é uma tarde das 15, encerramento até às 22, né? Vai ter muitas, como se diz, bandas que estão hoje sendo capacitadas e sendo levantadas, e o evento nisso se torna uma porta a mais Sim. para mostrar, divulgar e as pessoas conhecerem o ministério, né? Sim. Então eu digo que é uma porta, né? Que Deus faz com que as pessoas, a palavra, né? Sim. Esteja na vitrine. Quem não é visto não é lembrado. E se Jesus não quisesse ser visto, ele não andava caminhando. Ele andava dentro de uma sinagoga fechado. Então Jesus mesmo disse, ide, fazei. E o trabalho do Juí Adorando Jesus se torna uma vitrine para que ministérios sejam reconhecidos. Agora, quem vai fazer com que as pessoas prosperem no ministério é através da intimidade, da busca e do Espírito Santo. Deus e a entrega da pessoa, a entrega, isso aí. É o que eu digo. E a visão de saber se está sempre fazendo o que Deus quer, não é o que eu quero. Sim. Eu quero ser o vocalista do Ebenezer. Você não vai me convidar. Eu canto, mas você não vai me convidar, porque não é o que Deus quer. Deus quer que eu ministre, que eu pregue. Eu tenho um exemplo em casa. O Vitor, eu queria que tocasse gaita. O Kelvin toca violão e guitarra. E o Vitor, quando era bem novinho, eu coloquei na aula de gaita. Comprei uma gaita e coloquei. Meia dúzia de aula eu já fiz a leitura e já percebi que ele estava desconfortável e não estava alegre de estar fazendo a aula de gaita. O que a gente fez? Não era o que ele queria. Falei com aquele, disse, vamos vender essa gaita, porque não é o que ele quer. E a gente trouxe um teclado para ele. E quando ele viu o teclado, brilhou os olhos, e hoje ele é tecladista, aprendendo, se aperfeiçoando. A Gabriele foi também algo que a gente pediu a Deus e ela já tinha também sobre a vida dela, como nos outros, muita oração, muitas promessas, e a gente optou pelo ukulele, né? E hoje ela é exímia ali, instrumentista, né? E é o que ela ama fazer. Não é uma imposição. Sim. Ela ama. Algo que flui. E tem momentos que eu digo, chega, tu já cantou demais, agora deixa nós conversar. E ela, quando eu estou saindo para uma agenda, ela pergunta, eu fui convidada, pai? Não, nessa tu não foi. Então é dessa forma. Muito bem. Quero te agradecer aqui pela tua disponibilidade, né, de estar aqui conosco, atendendo o nosso convite. Que Deus continue te usando, né, muito, te dando graça para desenvolver esse ministério, que nenhum ministério é fácil, porque ministério é trabalho para Deus, mas a Bíblia diz que Deus espera que nós sejamos fiéis à vocação, aquilo que Ele nos chamou, né? Que Deus continue concedendo graça para você, que esse trabalho venha produzir muitos frutos, né, de vidas e testemunhos de milagres, e que Ele vá aí há muito tempo ainda fazendo parte da agenda de Juí, que continue sendo, e que muitas cidades aí se inspirem, né, adotem esse projeto. Você está disponível, acredito, à disposição de quem quer dar o primeiro passo, iniciar, de repente, uma cidade que não tem, para ajudar a iniciar, para que depois, como as outras, com certeza, toquem, né? E que esse projeto se propague, cresça e que o nome de Jesus seja adorado. Amém. Né? Reconhecido, reverenciado e declarado nas cidades, né? Onde esse projeto vai. Deus abençoe, muito obrigado. Deixe um convite aí, use essa câmera, e deixe um convite especial para nossa audiência e uma mensagem final aí. Já te agradeço pela tua disponibilidade. Amém. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por estar aqui nesse estúdio,
tão abençoado estar nessa manhã juntamente aqui com o Jefferson, com o Schmalks, e dizer que é uma porta que, para mim, é um presente estar aqui, é uma honra estar aqui. Estar somando juntamente com o Bíblia em podcast, com o Jefferson, e creio que através de algum testemunho aqui que alguém escutar, o que eu e ele conversamos, temos convicção que vai edificar, que vai transformar e que vai, quem sabe, colocar um combustível sobre esse ministério, sobre essa casa, sobre essa família. Então sou grato a Deus por estar aqui. Que Deus prospere cada dia mais esse trabalho, esse podcast aqui, e que seja notório os frutos através do teu trabalho, da tua obra, Jefferson, tá? E dizer que em tudo somos mais que vencedores quando estamos em Cristo Jesus. Todos os dias nós estamos com desafios, todos os dias nós estamos matando um leão, às vezes mais do que um leão, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. No dia da angústia, Ele é o socorro bem presente na minha e na tua vida. E a Bíblia diz mais: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 40, né? Buscai a Ele enquanto se pode achar. E aqui está a oportunidade para você e para a tua casa. Pegar ali a sua família e participar do 16º Ijuí Adorando a Jesus. Dia 14 de novembro, 19h30. Abertura no Parque de Exposições Vanderlei Burman, com a presença ali do pastor Arthur Gadelha, que vem do Rio de Janeiro, um homem que Deus tem levantado de uma forma sobrenatural, um homem profundo na palavra de Deus, já esteve com nós aqui participando, e a dupla Tony Tito, conhecida, reconhecida não só no estado do Paraná, mas em todo o Brasil, estará cooperando na sexta-feira, juntamente com o Ebenezer e com alguns cantores também que estarão ali participando na sexta-feira. No sábado, a partir das 15 horas, nós damos abertura a uma tarde de louvor, com 8 bandas, mais cantores que estarão ali também somando nessa tarde, e, como se diz a palavra do gaúcho, emendando com o culto da noite, encerramento, que inicia às 19h30, com o pastor Raik Carmelo, que vem da cidade de Florianópolis. Você pode acompanhar ele pelas redes sociais e percebe que a pregação dele é uma pregação bem diferente, que todos conseguem entender, é didática, é diferenciado. E foi esse o propósito, que a palavra de Deus seja, como se diz, entendida e seja guardada no coração das pessoas que estiverem ali. Vai ter cortes do culto, nesse ano não vou fazer live, porque teve muito cristão que ficou em casa, no seu sofá, então nós vamos fazer cortes e vamos estar dançando nas redes. Mas você não pode participar, você não pode ficar em casa, você tem que participar, estar presente ali em comunhão com nós. E o meu pedido é que você cubra não só a minha vida, mas de todos que estão envolvidos aqui, a equipe, cubra nós de oração, cubra nós com a tua oração também sobre nossa família, e que nenhuma retaliação venha ter êxito contra nós, porque nós estamos em guerra. E essa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes infernais, é contra as potestades. Então nós temos que estar revestidos, e o revestimento vem através da nossa oração, mas da tua também. Ministre sobre a minha vida, ministre sobre o Ebenezer, ministre sobre a equipe que está ali, não fizemos nada sozinho, que Deus venha nos revestir cada dia mais para vencer, para ir em frente e para conduzir o máximo de pessoas aos pés de Cristo. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe Ijuí, e que Deus abençoe o Estado, e que o nosso Estado não seja mais reconhecido como o Estado menos evangelizado. Que o nosso Estado não seja destacado como o Estado que tem menos cristãos. Que o nosso Estado seja reconhecido como um Estado que está em chamas do poder do Espírito Santo para queimar não só aqui, mas queimar a nação com a presença e purificar através da palavra a nação e os outros povos. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Muito bem. Até o próximo episódio. Deus abençoe você.